Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é a nossa primeira semana do grupo Desinflame 21 dias. Então, esse encontro é para a gente entender um pouco sobre o material de consulta que está disponível aí para você, além dos exercícios diários, né, que são os exercícios que vão nos ajudar diariamente, que a gente tenha um melhor comprometimento do nosso propósito. Bom, esse material aqui você já recebeu, e ele é um material que tem algumas orientações. O que eu gostaria? Eu tenho um material que eu fiz para as pessoas do último, um material bônus. Depois eu vou disponibilizar para vocês também, mas a gente vai começar por aqui. Então, o que é importante que a gente entenda? Primeiro, parabéns por você estar aqui, por você ter dado esse passo tão importante junto comigo para que você possa ter o resultado que você espera. E aí eu quero que você entenda, primeiro, o que é que você quer? O que é que você quer com esse grupo? Quer emagrecer, quer desinflamar, quer ter uma alimentação mais saudável, quer ajustar sua rotina. Qual que é realmente o seu objetivo de estar aqui? E a partir disso, eu quero que você entenda também qual é a sua maior dificuldade. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Então, qual é a sua maior dificuldade? Deixa lá no grupo para que eu possa criar estratégias para te ajudar, para contribuir com essas dificuldades. E quais são os seus pontos positivos? Meu ponto positivo, gosto muito de legumes, de verduras, de frutas, não tenho dificuldade com a alimentação. E o cardápio? Você tá conseguindo executar? Você tem gostado? Como que tem sido isso pra você? Bom, então agora a gente tá ali começando a nossa primeira semana oficial, né? E aí, como que acontece? O que é essa rotina inflamatória ou anti-inflamatória, né? A gente conhece que a alimentação, né, dieta, significa a tua alimentação. Então, a tua alimentação, ela pode contribuir para aumentar o seu processo inflamatório, ou ela pode contribuir para reduzir o processo inflamatório. Primeiro, a gente precisa entender que a inflamação é algo natural e que acontece com todos nós. Aqui a gente está falando da inflamação crônica, subclínica, que acontece durante muito tempo, que é aquela inflamação que a gente tem dificuldade para perder peso, muita celulite e até doenças autoimunes e alterações endócrinas. Então, quanto mais cedo a gente entende que a dieta ela precisa ser predominantemente baseada em vegetais, frutas, legumes, verduras, alimentos inteiros, incorporar atividade física e controlar o seu sono vai ser importante para que a gente possa lidar com os nossos estressores diários que existem o tempo todo. Assim, né, essas substâncias nocivas terão que se acumular no nosso corpo e de verdade vão aumentar o risco para doenças crônicas. Incorporar uma estratégia que se tornará gradualmente tão rotineira, então, entenda, gradualmente significa que aos poucos você vai incluindo isso na sua rotina, de maneira a isso foi tão natural, tão gradual e tão, né, que vai levar você a um processo onde você nem vai precisar mais fazer força, nem vai precisar mais pensar conscientemente sobre o que você come, nem vai pensar se você vai fazer exercício ou não. Essas atividades simplesmente terão se tornado bons hábitos, bons velhos hábitos. Revise a sua dieta, Maggie. Ei, gente, tô aqui na minha mãe. Revise a sua dieta, é, revise o seu sono, seus exercícios, seus hábitos de vida. Pare. Peraí, só um minutinho. Maggie, revise os seus hábitos e aí a gente vai entender o que a gente precisa melhorar. Mas calma, primeiro a gente vai aprender e vai entender sobre as atividades. A primeira atividade é coma bem. Então você precisa se alimentar melhor. As bactérias precisam de variedade. Então, as bactérias que vivem em nosso intestino, elas precisam de variedade alimentar. Então, você precisa incluir as frutas, os vegetais e os carboidratos também na sua alimentação, tá? Essas bactérias que povoam nosso intestino e seus subprodutos químicos variam de acordo com a alimentação que a gente ingere. Algumas delas estimulam o crescimento de bactérias e, assim, estimulando a inflamação, enquanto outras promovem o crescimento de bactérias que suprimem a inflamação. Por isso que hoje eu sugeri do gengibre. O gengibre é extremamente importante na saúde intestinal e para reduzir a nossa inflamação também. A inflamação é uma palavra da moda e por isso é um bom motivo, porque a gente acaba tendo mais conhecimento, né, sobre isso.
Então, primeiro de tudo, coma bem. A única coisa que a gente vai restringir essa semana são alimentos com açúcares simples, refrigerantes, doces, bebidas que contêm xarope de milho de alta frutose, sucos e carboidratos refinados. Então, o glúten como um foco maior. Para desinflamar o corpo através da alimentação, muito mais eficaz que retirar ou reduzir aquilo que faz mal, é, do que tentar amenizar os estragos, incluindo alimentos anti-inflamatórios. Então, a gente precisa aprender a reduzir essa alimentação que nós chamamos de alimentação inflamatória. Então, aqui a gente vai. Primeiro, se você tem dificuldade de reduzir açúcares, a orientação aqui é para você. Primeiro, você precisa reduzir isso de maneira gradual. Então, você pode substituir o refrigerante que você está acostumada por uma bebida gaseificada sem corante. Então, H2O, uma água com gás com alguma coisa. E aos poucos você vai reduzindo, tá bom? Use ervas e especiarias de sabor doce, menta, canela, baunilha, pimenta rosa, cravo, noz moscada, adicionam esse toque adocicado à sua comida. E o paladar, ele é treinável. Então, por exemplo, se você come muito açúcar, você não vai sair daqui e comer isso aqui, você vai precisar ir reduzindo aos poucos. Então, você pode ir reduzindo o açúcar do seu café, você pode ir adicionando especiarias no seu café, cardamomo, canela. E nas frutas como opção de sobremesa, maçã, laranja são doces. Você pode colocar, congelar as uvas, que também é muito doce. Você pode utilizar tâmaras com morango e vai experimentando e vai mudando esse seu paladar. Você pode pegar nozes ou castanhas, colocar um pouquinho de limão, banana assada, você pode fazer com um pouquinho de mel, ou às vezes um chocolate 70, 80%, também são bem legais. Importante, sempre que você estiver utilizando alguma coisa que você deseja comprar algum produto ultraprocessado, primeiro, olhe sobre a adição de açúcares. Então, quanto menos açúcar adicionado, se você vai comprar um iogurte sabor morango, você vai comprar um iogurte, se você quiser, você vai bater com morango, tá? Quanto menos produtos adicionados, quanto mais natural for o sabor, melhor. Então, e sempre que você for optar, procure por um adoçante, por exemplo, vegetal, sem calorias, stevia, talmatina. Evite consumir aqueles que são cheios de produtos químicos. E uma orientação pessoal que eu acho que vale muito a pena você pode utilizar um aplicativo que chama Desrotulando. Gente, ele custa R$ 36 anual, tá? E ele é um aplicativo que você consegue ver a rotulagem, ele dá avaliação por nota. Então, ele é um aplicativo disponível em Android e iOS. E que você, por exemplo, a Leite Ninho, ele vai aparecer aqui, ó. Ele apareceu 100%, tá vendo? Então, ele não tem aditivos, esqueci, ó, Clean Label, que é uma formulação limpa. E ele te dá tudo aqui. Aí a gente tem, por exemplo, ó, Leite Ninho instantâneo pó Ninho Nestlé. Ele já é 95. Então, ele já não é mais 100%. Mas por quê? Porque ele tem um aditivo químico, que é a lecitina. Então, sempre que você for comprar, eu vou disponibilizar para vocês o guia de industrializados, mas isso aqui ajuda muito. Se você está em dúvida, não tem como falar, põe lá para você ver. Faça a sua própria alimentação, isso ajuda demais. Então, você pode sim fazer seu molho de tomate, que é só você cozinhar os tomates, depois bater no liquidificador. Você pode deixar isso já congelado pronto. Você pode introduzir uma receita, uma torta, alguma coisa para que você realmente perceba a quantidade de açúcar ou do que tem ali, né, de adoçantes. Não tenha medo do chocolate amargo. Se você não tem um hábito, adquira esse hábito, vai incluindo. O chocolate, principalmente mais rico em cacau, ele nos auxilia demais no nosso processo. Ele é fonte de antioxidantes, ele ajuda a uma conexão maior com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ele ajuda a aumentar, né, a produção de serotonina, então ele dá aquela sensação de bem-estar, principalmente se você é muito ansiosa, se você come muito à noite, se você come muito na hora que você chega na sua casa. Então, ele é bem interessante. E você pode ir subindo a graduação, tá? Sobre a inflamação, o que a gente mais sabe que é uma das principais causas da inflamação é o que a gente chama de Leaky Gut Syndrome, ou intestino hiperpermeável. Esse termo é usado para que a gente possa compreender que a parede intestinal fica sensibilizada e, consequentemente, a gente vai ter partículas que não foram digeridas, bactérias e outras toxinas, como peptídeos glicanos, polipeptídeos, LPS, lipopolissacarídeos vão passando desse intestino para a circulação sanguínea. Mucosa, conversa. Então, se você teve gastrite, se você tem refluxo, provavelmente você também tem a síndrome de Leaky Gut Syndrome. Se você é intolerante alimentar, principalmente ao glúten, sensível ao glúten, consome alimento com muita frequência, você é. Se você é obeso, se você come muito ultraprocessado, corante, aromatizante, porque tem gente que não come alimentos, por exemplo,
que tenham açúcar, mas ela vai lá e compra um iogurte que é cheio de corante, cheio de aromatizante, cheio de conservante e adoçante sintético. Isso também é ruim. Então, a gente sabe que o nosso intestino, ele precisa de uma grande variedade alimentar, de uma boa digestão. Então, às vezes essa pessoa já tomou prazol por muito tempo, não tem uma boa digestão, ou ela está consumindo um alérgeno alimentar. E aí, essa parede intestinal permeável faz com que a gente tenha uma resposta inflamatória crônica de baixo grau. E isso pode levar a sensibilidade à insulina, aumento de mioma, cisto, aumento de ácido úrico, aumento de colesterol. Então, tudo isso tem uma relação com o nosso intestino. Se você faz uso de medicamentos como antibióticos, inibidor da bomba de prótons, anti-inflamatórios não esteroidais, inclusive a Advil é um anti-inflamatório. Se você faz uso, por exemplo, de anticoncepcional recorrente, se você tem uma alimentação pobre em nutrientes, você come todo dia a mesma coisa, pão, café, manteiga, arroz, feijão, carne. Tudo isso leva a Leaky Gut Syndrome, estresse crônico, exposição a toxinas ambientais e infecções intestinais. Além disso, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e processados, com diversos aditivos químicos e substâncias inflamatórias, pode contribuir para essa disfunção intestinal. Então, entender sobre Leaky Gut Syndrome significa olhar para a sua dieta. E é claro, a premissa é a seguinte: você não vai tirar toda a alimentação, você não vai parar de comer ultraprocessados, mas você vai reduzir o máximo que você puder, reduzindo assim também os impactos. Antigamente as pessoas falavam assim: mas a gente sempre comeu e nunca passou mal. Nós comíamos com uma frequência absurdamente menor. Antigamente, quanto tempo que você tinha acesso a um salgadinho, a um sorvete, a um ultraprocessado? Era muito difícil. Hoje ele está imbuído na nossa rotina o tempo todo. E a gente acaba comendo menos alimentos saudáveis. Então, eu tenho uma paciente que toma muito refrigerante. Eu falei pra ela que ela não pode tomar refrigerante, que ela tem que tirar refrigerante. Mas por quê? O zero não faz mal. Eu falei, minha santa, você bebe 1,5 litro de refrigerante por dia. Você não vai beber água mesmo. Porque a queixa dela é: eu não bebo água, minha urina é fértil, tem problemas no xixi. Óbvio, você toma 1,2 litro de refrigerante. Quanto que você bebe de água? 300 ml, 400 ml se toma. Então, quando a gente fala sobre o não consumir esses alimentos, é exatamente por isso, porque não fornece saciedade, não são nutritivos e, tipo assim, não presta para nada e só nos inflama. A questão é que a gente precisa ter um bom senso e um equilíbrio. Então, nesse momento, a gente está restringindo um pouco mais, mas depois a gente vai voltar a consumir isso com um pouco mais de bom senso. Quando há um desequilíbrio da microbiota, seja por excesso de bactérias, seja por passagem, né, por translocação, a gente tem esses problemas de saúde. Então, o termo disbiose vem de um desequilíbrio naquela microbiota, seja por quantidade, seja por qualidade de micro-organismos. Então, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, aumentar a ingestão de legumes, de verduras, de alimentação natural, saudável, o iogurte, que é fonte de probiótico, às vezes um fermentado, chucrute, kombucha, eu gosto muito. Minimizar o uso de medicamentos, por exemplo, eu uso de anticoncepcional há anos, eu vou lá e, sei lá, coloco o DIU, ou eu faço um outro método, tenho uma outra utilização de método. Eu posso também gerenciar o meu estresse, né, evitar a exposição de toxinas ambientais. E além disso, a gente tem a suplementação, que é o que nos ajuda muito. Então, na suplementação, aqui eu deixei algumas opções, como a glutamina e o ômega 3. Tem muitas pessoas, né, hoje em dia não mais, a ciência mudou bastante, mas que falam sobre a glutamina em relação com o câncer. Olha, antigamente a gente tinha essa questão, hoje a gente sabe que o açúcar dá câncer, então se eu, né, pode resultar em câncer, as células cancerígenas se alimentam de açúcar. Então, se eu falar isso para você, olha, o açúcar pode levar ao câncer, e eu tô sendo leviana nessa informação. Então, a glutamina, a gente sabe que ela é para nutrição dos enterócitos. Se você tem perda de massa muscular, sabe, telhadinho chinês, muita gordura aqui, ó, nas costas, principalmente aquela flacidez ou aquela falta de formação ali naquele interno de coxa, talvez para você a glutamina seja importante nesse primeiro processo, tá? E é um suplemento extremamente barato. Você não vai tomar a vida toda, nada você vai tomar a vida toda, mas você pode tomar ali 60 dias que vai te ajudar. E o ômega 3. E existem outras terapias, como a acupuntura, a aromaterapia. Eu faço a aromamassoterapia. Então, eu tenho parceria com a Tati, a gente troca. Inclusive, amanhã é minha sessão, eu tô bem cansada. E eu percebo que me ajuda demais nessa função. O próprio aterramento, o uso de ervas medicinais também. Então, os chás, as infusões, os banhos, tudo isso pode ser benéfica para que você tenha uma melhora do quadro da inflamação. Like gut, então, pode ser causada por diversos fatores, desde o uso excessivo de antibiótico, dieta rica em açúcar, muito carboidrato, muito estresse e uma falta de atividade física. E quando a microbiota está em desequilíbrio, tudo isso pode acontecer, como inchaço abdominal, flatulência, diarreia, constipação, problemas de pele, dermatite, psoríase, imunidade reduzida, então a pessoa sempre está doente, inflamação, alteração de humor e apetite.
A inflamação crônica de baixo grau, via de regra, é resultante do Leaky Gut Syndrome. Então, a gente vai ter com essa passagem um aumento de citocinas pró-inflamatórias, incluindo, né, que pode levar a doenças autoimunes, como artrite reumatoide, distúrbios neurológicos, tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, além disso, ansiedade, depressão, esclerose múltipla e diversas doenças, inclusive a obesidade. Como que a gente faz, então, para fazer essa dieta anti-inflamatória? Apesar da capacidade antioxidante e anti-inflamatória de vários alimentos, os estudos ainda não conseguem calcular uma quantidade ideal e a quantidade de efeitos benéficos. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir a quantidade de alimentos estressores, principalmente nesses 21 dias. Quais que nós estamos falando nessa semana? Glúten e ultraprocessados, tá? Então, bolachas, biscoitos, salgadinhos, tudo que tenha muito açúcar. Portanto, foque em excluir ou reduzir do que buscar soluções milagrosas. A dieta anti-inflamatória foi criada, né, por um médico francês, Dr. Jean Segnalet, com o objetivo de diminuir dor e inflamação em pacientes que sofriam de artrose, fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus e esclerose. Então, ele foi, né, fez um estudo com 2.500 pacientes com 115 doenças diferentes e mostrou que 80% desses pacientes tinham uma melhora da dor, principalmente quando eles seguiam corretamente a dieta. E a base é muito simples, a gente reduzir alimentos que são anti-inflamatórios. Então, dessa semana, a gente está falando sobre glúten e ultraprocessados, tá? Então, aqui também a base da dieta é excluir os alimentos inflamatórios. A dieta apresenta um teor energético capaz de manter o peso corporal adequado. Então, você não vai engordar fazendo a dieta e você vai sim ter um emagrecimento. Então, teor moderado de gorduras, baixo teores de açúcares simples, teor de gorduras trans, baixo teores de gordura trans insaturada e rico em frutas, hortaliças e legumes inteiros, né? Isso é integral. Essa é a base da pirâmide anti-inflamatória, então, seja vegetais de 7 a 10 porções por dia. Como que a gente pode começar? Você pode colocar o espinafre no ovo, fazer um ovo com tomate de manhã, é uma fonte de vegetais. Você pode consumir no almoço 2 tipos de vegetais, no jantar 2 tipos de vegetais, já é 5 porções. E aí a porção, as outras 2 extras, você pode, por exemplo, colocar nos lanches intermediários. 3 porções de 0 a 3 porções de fruta, 0 a 2 porções de cereais, 2 xícaras de chá, de 3 a 5 porções de gorduras boas, proteínas de 3 a 4 porções por dia, e aí, ocasionalmente, alguns mimos saudáveis. Aqui a gente vai começar, então eu vou falar sobre 2 alimentos estressores, o açúcar. Então, a gente sabe que ele é um alimento estressor, que ele pode causar alterações autoimunes, inflamação, e qualquer açúcar, tá? Branco, demerara, mel, néctar de agave, xarope de bordo, qualquer um deles. Açúcar é açúcar. Ah, mas o demerara tem mais nutrientes, 2%. Se a gente está buscando nutriente, a gente vai buscar em comida, alimento. Então, além disso, a gente vai fazer o quê? Com o consumo desses açúcares, a gente vai ter uma regulação hormonal e metabólica e, por sua vez, uma inflamação sistêmica. Então, a gente vai evitar adoçantes, a gente evita os artificiais ou não nutritivos, sucralose, aspartame, sacarina, xilitol, maltitol, e também suscitar, que podem levar, né, podem influenciar uma disfunção metabólica contínua. Então, nada de refrigerante zero, de alimentos ultraprocessados, tá? Evite o máximo. Dos alimentos estressores, aí eu deixei para você. Do ponto de vista psicológico, os adoçantes artificiais não reduzem o desejo pelo açúcar. Pelo contrário, contribuem para a manutenção do ciclo da vontade de comer, de recompensa e de açúcares excessivos. A gente prefere estévia e talmatina. E aqui eu deixei os tipos de materiais tá ali dos adoçantes. Por que isso aqui tá aqui, ó. Esse aqui tá disponível para você. É só você clicar aqui, ó, que vai baixar esse material para você. Então, quais são os tipos de adoçantes que eu indico? Aí eu deixei especificado aqui para você. Então, quais são os naturais, tá? E quais que são os mais indicados. Não é natural, por sofre várias reações químicas. Provavelmente o adoçante mais famoso, quando aquecido, seu sabor pode ser alterado. Proibido aos fenilcetonúrios. Ácido ciclâmico apresenta sódio na composição. Então, eu tô deixando especificado aqui para você sobre esse tipo de adoçante e por que que a gente não indica os adoçantes sintéticos. E aí, aqui, mais ou menos a quantidade que você pode. Então, tá 4 miligramas por qug de peso dia, tá? Então, o sucralose fala sobre o mais doce, para cozinhar qual que é o melhor, como adoçar receitas sem adoçantes e algumas observações aqui, tá? E aí, cereais. Com os passar dos dias, o legal seria que a gente evitasse
o glúten e alguns outros cereais. Então a gente fala sobre esse ácido fítico, fitatos, e aí alguns cereais poderiam e deveriam ser reduzidos, como leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, leite, derivados e depois. Porém, esta semana a gente vai falar só sobre o glúten e ultraprocessados, tá bom? Aqui tem mais algumas orientações, que são direcionamentos. Novamente, reitero a extrema importância de você ter um diário. O meu tá ali, ele ajuda demais a você estar consciente daquilo que você está comendo. Então, você pegar, você escrever, você ter contato com essas suas emoções internas ajuda demais. Anote as emoções, anote os gatilhos, a vontade e principalmente os episódios de impulso, para que a gente possa depois olhar para isso para reduzir essa fome hedônica. Então, vai ter um material sobre isso, tá? Então, o escrever diz assim: a clareza sobre os sentimentos envolvidos no comer impulsivo e te permite criar uma outra estratégia, porque não tem problema você se autorregular com comida. Nossa, tô muito feliz, nossa, vamos comer alguma coisa. Tudo bem. Ah, nossa, eu passei um nervoso hoje no trabalho, nossa, eu queria comer um doce. Tudo bem também. A questão é quando a tua única alternativa para a vida é a autorregulação com a alimentação. Isso te atrapalha. Então, saber o gatilho e saber como eu posso criar uma outra estratégia é fundamental. Para que, por exemplo, estou ansiosa, como? Não, estou ansiosa, o que que eu posso fazer? Qual é a outra alternativa que eu tenho? É tomar um banho premium? É fazer um escaldapés, é passear com o meu cachorro, é ligar pra alguém, gente, todo mundo tem 5 minutos. Olha, eu preciso falar com você 5 minutos que eu tô passando mal, eu tô muito ansiosa e eu preciso desabafar. É sair daquela única alternativa que seria a comida. E por isso que esse diário ajuda muito. Um outro ponto. Esteja preparada para momentos de desconforto. A gente vai sentir desconforto, é ruim, você vai ter vontade de comer as coisas e no final de semana também. Mas entenda, amadurecer é fazer aquilo que precisa ser feito, apesar da vontade, apesar da tristeza, apesar da raiva e apesar de tudo aquilo que é do meu desejo. Então, concentre-se agora nesse comportamento, nesse comprometimento que você está tendo com você. Uma coisa que é importante também, faça uma avaliação com fotos. Então, eu deixo para você um guia de como fazer, para que você tenha esse comparativo. Como que você está nesse processo? Qual o tipo de progressão, né, que você teve? E a vida é assim, fazemos escolhas e lidamos com as consequências. Não tem outro jeito, tá? Aqui, as opções de cardápio. Então, esses são cardápios para desinflamação. Omelete com ovos, espinafre, tomate, cebola e o chá verde, que eu deixei aqui a sugestão de link, mas você pode comprar qualquer chá verde, tá? Lanche da manhã, amêndoas, nozes, abacaxi, hortelã, cúrcuma e gengibre. Detalhe, não é obrigatório o lanche da manhã, tá? Refeições, salada verde com alface, tomate, rúcula, peito de frango grelhado, mas você pode comer uma carne também. Legumes cozidos no vapor e ou salteados. E as refeições do jantar. Aqui a gente tem duas opções de cardápio e as receitas que estão abaixo. Dos caldos, inclusive inhame é muito bom. E tem o broto de moyashi, cogumelos e vegetais, a sopa de lentilha com especiarias e os encontros. Esse daqui é o material desta semana. Não tá aí, mas eu já tinha passado para vocês num outro grupo sobre a ingestão de proteínas. Então, a gente tem muita dificuldade de aumentar a ingestão de proteínas. E por que que a gente precisa aumentar? A proteína vai regular um pouco a fome física. Então, você vai perceber que você batendo a tua meta de proteína, você vai se sentir melhor. Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, mas o que que eu quero que vocês entendam? É sempre o seu peso dividido pela metade por refeição. Então, por exemplo, 66 quilos, eu preciso consumir 30 gramas de proteína em uma refeição. No dia seria 6 vezes 2, 120. Aqui a gente tem a quantidade. Então, por exemplo, quantas em 100 gramas de patinho, cozido, grelhado, assado, tem 35 gramas de proteína. Então, eu, Jéssica, no almoço preciso comer pelo menos 100 gramas de patinho, se eu for comer patinho. 100 gramas de acém, 100 gramas de músculo. Se for carne de frango, por exemplo, eu preciso consumir 31 gramas, vai dar, eu preciso comer 100 gramas de frango, tá? Aqui também é para vocês ficarem atentas com relação à densidade calórica. Então, tá vendo? Eu não vou comer costela suína na terça-feira, sendo que no sábado eu já vou ter uma refeição atípica, né? Então, eu vou economizar as calorias. E aqui nós temos as proteínas das leguminosas também. Então, essa semana a nossa restrição é glúten e ultraprocessados. Você pode continuar comendo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Só ressalva para esse, ó, que tem quase 600 calorias por 100 gramas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse alimento, tá? Bom, deixa eu ver se eu parei.
Eu acho que eu consegui passar tudo para vocês. Além desses materiais, a gente está fazendo os materiais que são do dia. Então, por exemplo, hoje o desafio era consumir uma xícara de chá pelo menos no dia. Eu vou fazer daqui a pouco, vou jantar e vou fazer daqui a pouco. Então, tente incluir entre hoje e amanhã, monitore a sua água, né? Foi da água, e a xícara de chá no dia. Minha sugestão: gengibre, cavalinha, funcho, chapéu de couro, é extremamente drenante. Você pode fazer esse de chá verde também, não agora, porque agora já tá de noite, né? Pode atrapalhar no seu sono, tá? Esses são os materiais dessa semana. A nossa única restrição, ou nossa evitar, né? Não é restrição, mas evitar ultraprocessados e o glúten, tá bom? É isso. E a gente se vê no próximo encontro.